O homem que perdeu a memória e aprendeu a viver do zero. Imagine acordar um dia e não reconhecer o próprio rosto no espelho, não lembrar o nome dos seus pais, não saber onde mora, não entender por que certas pessoas choram ao te ver, enquanto outras te evitam. Essa é a história real de Thomas Keller, o homem que perdeu a memória e foi forçado a aprender tudo de novo, inclusive quem ele era. Thomas era um gerente de projetos, típico workaholic, rotina pesada, sempre com pressa, sempre com prazos, sempre com cobranças. Até que, numa manhã comum, a caminho do trabalho, um acidente de carro mudou tudo. O impacto foi tão violento que os médicos disseram que ele teve sorte de sobreviver. Mas, ao acordar no hospital, a primeira coisa que percebeu foi o vazio. Não conseguia lembrar onde estava. Não reconhecia o rosto da própria esposa. Não sabia seu próprio nome. O diagnóstico: amnésia retrógrada severa. Na prática, significava que todas as memórias anteriores ao acidente estavam apagadas. Fotos, cartas, vídeos antigos, tudo parecia de um estranho. Os médicos foram claros. Nós não sabemos se sua memória vai voltar. Nos primeiros dias, o desespero bateu forte. Thomas olhava ao redor, e tudo parecia um filme confuso, onde ele era o protagonista, mas sem o roteiro. Tentaram mostrar vídeos, álbuns de família, depoimentos de amigos. Nada. Era como tentar encher um balde furado. O mais assustador não era apenas não lembrar das pessoas, mas não lembrar de si mesmo. Quem ele era, do que gostava, quais eram seus medos, suas alegrias. Foi então, numa tarde chuvosa no hospital, que uma psicóloga entrou no quarto e deixou um livro sobre a mesa. O título: Meditações, de Marco Aurélio. Naquele momento, o livro parecia só mais um objeto estranho naquele novo mundo. Mas, com o passar dos dias, Thomas começou a abrir aquelas páginas, sem compromisso, só para passar o tempo. E ali, nas palavras de um imperador estoico, ele encontrou, pela primeira vez, um tipo de conforto. Uma frase, em especial, ficou ecoando na mente dele. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Thomas não tinha controle sobre o acidente. Não tinha como recuperar as lembranças, mas tinha controle sobre o que faria dali para frente. E decidiu começar do zero, como uma folha em branco. Todos os dias, ele criava uma rotina. Acordava, fazia exercícios respiratórios, anotava seus pensamentos, mesmo que fossem pensamentos confusos, fragmentados. A cada pequena conquista, comemorava. Aprender a amarrar os sapatos de novo, reconhecer o gosto do café, memorizar o nome da enfermeira, ler uma página inteira, sem perder o foco. Era como ser uma criança, num corpo de adulto, mas agora, com uma consciência diferente, sem os vícios emocionais do passado, sem os traumas, sem os apegos antigos. A cada novo dia, ele se perguntava: o que um homem resiliente faria hoje? Essa virou a pergunta guia da vida dele. As sessões de fisioterapia, que antes pareciam uma tortura, agora eram vistas como treinamentos estoicos. Dor? Sim. Frustração? Muita. Mas, como ele anotava no caderno todos os dias: se a dor é o preço, eu pago com honra. Os médicos começaram a notar a diferença. Enquanto outros pacientes com amnésia afundavam em depressão, Thomas estava criando uma nova identidade. Ele não era mais o gerente de projetos estressado. Ele agora era um aprendiz da vida. Começou a escrever pequenos textos sobre o que via, sobre o que sentia, sobre como era. Acordar todos os dias, sem um passado, mas com a chance de construir um presente consciente. Ele lia mais filosofia, Epicteto, Sêneca e, principalmente, Marco Aurélio. Os amigos, que antes tentavam fazê-lo lembrar do antigo Thomas, começaram a perceber. Ele não queria ser o que era antes.
Ele queria ser alguém melhor. Certo dia, durante uma consulta, a psicóloga perguntou: "E se as suas memórias nunca voltarem?" Thomas sorriu, pela primeira vez em meses, e respondeu: "Talvez seja a melhor coisa que poderia me acontecer." Hoje, anos depois do acidente, Thomas continua sem recuperar as lembranças antigas. Mas isso já não o incomoda. Ele construiu um novo eu, baseado na presença, na aceitação e no controle emocional. Ele dá palestras, escreve artigos e inspira outras pessoas com distúrbios neurológicos a encararem a vida como uma folha em branco, cheia de possibilidades. A maior lição que ele compartilha: que todos nós, amnésicos ou não, temos a chance de renascer todos os dias, porque no fundo, a verdadeira identidade de alguém não está nas memórias, mas nas escolhas que faz, no presente. Então, da próxima vez que você se pegar lamentando o passado, ou se perguntando por que isso aconteceu comigo, lembre de Thomas e da filosofia que o salvou. Não controle o que já passou, mas controle como você vai viver daqui para frente.